Bom dia! Estamos aqui em mais um Papo Franco. Hoje eu estou recebendo o Thiago Matos. E para quem está nos assistindo no canal do Thiago, eu não hackei o canal dele, o Instagram dele. A gente combinou isso aqui meio de sopetão e tal, ontem à noite. E vamos lá. Tudo bem, Thiago? Bom dia! Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito animado com essas tecnologias, né? Com essas possibilidades de multicanais, multilinks. Imagina só, eu estou aqui no meu Instagram, você está no seu YouTube, no seu LinkedIn. E, cara, isso é muito legal. E ainda tem um lastro disso, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas, pô, Daqui gostei a... muito do convite. Exatamente. Thiago, tudo bem contigo? Thiago, aqui uma coisa que eu tento sempre fazer nessas lives aqui que eu tenho feito é entender como é que você chegou ao que você faz hoje. Assim, como é que era o Thiaguinho lá com 17, 18 anos? Então, antes disso, só explicando para quem está aqui no meu canal, no meu LinkedIn, o Thiago é o cara do tráfego pago. Mas a gente vai, antes de chegar lá e falar sobre tráfego pago, vamos entender como é que ele chegou a isso. Então, o Thiaguinho lá com 17, 18 anos, fazendo Enem, ensino médio, segundo grau, vestibular, lá, o que fosse na época, o que ele decidiu? Ele pensava em fazer tráfego pago? Alguma coisa nesse sentido passava pela cabeça dele? Cara, na época nem existia essa profissão, né? Nem existia essa pessoa de tráfego pago, né? Surgiu muito através de um grande player no mercado chamado Pedro Sobral e outros players também, como o Adriano Giannini, o Thiago Tesman. Foi a partir do Thiago Tesman que a gente começou a entender sobre esse mercado. Mas lá atrás, cara, eu sempre tive a minha vida voltada para a CLT. Eu fui estagiário, eu fui funcionário e passei talvez uns 15 anos trabalhando como CLT, até que, né, o nosso bichinho empreendedor morde a gente. Eu venho de uma família empreendedora, não empresária. Daqui a pouco eu falo Tá, sobre isso. isso é importante. Então, eu sempre tive essa coisa de empreender, de ganhar dinheiro, de fazer as coisas, porque eu via muito meu pai fazendo isso a vida inteira, e sabendo pelo meu pai que o meu bisavô já teve padaria, já teve comércio, o meu avô não, mas o meu bisavô sim. Então, de alguma maneira, eu me fui influenciado positivamente por essa parte da família. Ah, que legal, cara. E é uma decisão difícil, né? Porque você ter um emprego, apesar de você sempre pode ser demitido a qualquer momento, por qualquer razão, mas existe aquela sensação de estabilidade, né? Tem alguém que corre atrás dos problemas para você. E quando você é empreendedor, cara, você tem que carregar tudo o que é seu e também fazer esse outro trabalho para as pessoas que colaboram contigo, né? Quer dizer, claro que Sim, tem área de vendas, tem tudo e tal, mas você traz uma carga para você, ao contrário das televisões e das novelas e de alguns filmes, não sei o que lá, que colocam o dono da empresa como vilão, quando você, eventualmente, colocam como vilão, quando você vai lá e na vida real começa a carregar todas essas responsabilidades, além das suas próprias, né, da sua própria vida pessoal, e às vezes as coisas se misturam. Como é que foi essa virada de chave e qual foi o seu primeiro empreendimento? cara, eu lembro que quando eu era muito mais novo, nem fazia faculdade, eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Isso bem antes da faculdade, né? 6, 7 Uhum. anos. Eu lembro que teve um episódio. Minha mãe sempre morou em Madureira, em Quintino, que é são bairros da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E eu Uhum. lembro que a gente entrou num shopping de camelôs, né? Eu acho que era em Cascadura. A gente passou numa praça que tinha um monte de camelô. E eu me lembro dessa cena, eu falei assim, mãe, caramba, aqui tem tantos camelôs, tem tantas barraquinhas. Qual dessas barraquinhas ganha mais dinheiro? Olha Qual isso. dessas barraquinhas vendem mais? Mas não pelo dinheiro de ficar rico, mas pela possibilidade de ter mais clientes, de vender mais, de ver a barraquinha cheia. Porque eu via uma barraquinha de relógio que trocava pulseira, trocava bateria. Eu vi uma outra barraquinha que vendia óculos. E óculos já com grau, né? Doideira. Tinha No grau do seu grau, qualquer grau. do seu grau, é. Tinha aquela barraquinha que vendia meia, tinha barraquinha que vendia fruta, enfim, eram várias barraquinhas, talvez umas 30, 20 barraquinhas na praça ali de Cascadura, e eu ficava naquela assim, porque se eu soubesse qual dessas barraquinhas, olha a cabeça que eu tinha, se eu soubesse qual dessas barraquinhas vendia mais,
eu poderia contar para os outros. E, cara, por que você não vende relógio? É muito melhor. Ou por que você não vende meia? É muito melhor, você tem mais cliente. Mas eu não tinha noção do valor monetário, de quanto que aquilo lucrava ou não. Era mais o exercício, né, de ver as pessoas comprando, de ter aquela troca, assim, né? Eu comprei, levei para casa, botei na sacola. E às vezes nas escolas a gente tem esse exercício, né? Ah, você vende um negócio, bota na sacola, vai no supermercado e tal. Então, desde criança eu sempre tive essa coisa de observar. Aí mais para frente, eu já. Minha mãe sempre trabalhou, né? Depois de um tempo ela ficou em casa para cuidar de mim, depois ela voltou a trabalhar. Quando ela voltou a trabalhar, eu ficava muito na casa da minha avó. Porque na casa da minha avó tinham várias crianças que eu podia brincar. Na minha casa mesmo não tinha muita criança, só tinha meus primos, que era uma casa do lado. Na casa da minha avó eu tinha um prédio inteiro para brincar. E lá eu comecei a vender sacolé. Olha aí, É sacolé. empreendedor, empreendedor. 30 centavos o sacolé. Aí tinha um sacolé de fruta e tinha um sacolé de leite condensado com Nescau. Esse era de 50 centavos. Aí Oh, fazia os sacolés, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Minha mãe fazia os sacolés, enchia, eu colocava no congelador da minha avó, e aí eu falava para os meus amigos, ó, tô fazendo sacolé. Cara, eu sei que vendia muito sacolé assim, e não era pelo dinheiro, era pelo exercício de ser útil, né? É, e aí de lá, né, a gente foi crescendo, a gente foi estudando, e então eu acho que essa coisa de querer empreender vem de muito pequenininho. E às vezes a gente percebe os nossos filhos, ou filhos de amigo, que tem essa coisa de querer aprender, de uhum. contar, de querer ser útil. Às vezes ele é útil na banca da igreja, ajudando as pessoas, né, ajudando a vender, a comprar alguma coisa, ajudando a vender rifa. Olha isso, vender rifa, eu acho que é o, é o início de um empreendedorismo, né? Quem nunca vendeu É uma isso aí. rifa, né? Todo mundo. Quem é que nunca fez uma rifa, né? Mundo. Quem nunca vendeu uma rifa? Então, eu acho que foi, cara, dessas experiências assim que as coisas vão se alimentando. Cara, que legal, que legal. E aí, já quando você foi empreender, já foi direto para o marketing digital e depois, hoje você tem uma agência, né? Conta É. sobre essa virada aí, o começo com o marketing digital. Não, a primeiro negócio que eu tive oficial, assim, que eu considerei um negócio direitinho, eu tive uma banda, chama-se Banda Doralice. Até hoje a banda existe, e é uma banda para casamentos, uma banda voltada para o mercado de corporativo, mercado de casamentos. A banda existe desde 2012, então eu saí em 2024, e essa banda foi o meu primeiro contato com o negócio em si, porque a gente tinha que construir um site, isso eu trabalhava ainda como CLT, né? Quer dizer, eu iniciei a banda como CLT, isso em 2012, em 2016 eu vim para a agência, mas desde 2012 a gente precisou ter um nome, a gente precisou ter um site, a gente precisou ter uma rede social ativa, a gente precisou precificar, a gente precisava apresentar uma proposta às pessoas, eu tinha contrato com cada contratante, eu tinha um fluxo financeiro que eu tinha que controlar, porque o fluxo financeiro de bandas, de casamento, a pessoa te contrata hoje para casar daqui a um ano. Então, eu não podia gastar aquele dinheiro do evento. Então, eu tinha que, para cada evento, para mim, era um centro de custo. Então, eu juntava esse dinheiro, no dia do evento, está quitado, aí eu pago todos os custos, porque os custos eram praticamente do dia. Eu não tinha custos anteriores a isso e nem adiantava nenhum pagamento. Eu pagava todo mundo no dia do evento ou até uma semana depois. Então, eu tinha que aprender esse fluxo financeiro, separar a conta pessoal da conta jurídica. Quando veio a pandemia, em 2020, quando muitos eventos não aconteceram, muitas empresas de eventos quebraram, porque eles gastavam muito dinheiro para rodar de eventos futuros. Aí os eventos futuros não iriam mais acontecer. Como é que você faz? Para devolver o dinheiro ou para não receber aquele valor que você estava previsto receber. Então, a banda Doralice, para mim, foi uma grande escola empreendedora. Eu ainda tinha a equipe, então eu tinha que fazer o pagamento para cada um, eu tinha que controlar a galera para fazer, para estar no dia do evento e tal, e eu tinha um sócio também com isso,
esse sócio ele cuidava da parte artística, da parte musical. Eu também toco, né? Eu toco guitarra. Opa, Então a gente se dividia. Eu ficava com marketing, vendas e financeiro, e meu sócio, que é o Bruno, hoje é um grande amigo meu, foi padrinho de casamento, ele ficava com a parte artística e musical dessa empresa. Cara, que legal. Na verdade, o que você fez aí foi, você definiu qualquer empresa, né? O cara tem que controlar Exato. departamento pessoal, financeiro, marketing, vendas, divulgação, que todo mundo tem isso, que muda é a escala, né? Quanto maior a empresa, maior o problema. Por outro lado, também, quanto maior a empresa, você tem mais gente para fazer mais coisas. Então, tem um equilíbrio aí. É claro que eu estou deixando de lado os aspectos financeiros, né? Tamanho de investimento. Enfim, eu estou dando uma simplificada aqui, mas basicamente é isso. Mas quer ver uma coisa interessante? Quando eu montei a banda, eu tinha que ter contador. Eu tinha um contador. Por quê? Como é que eu ia comprovar aquele rendimento no meu pessoal? E aí eu tive que aprender sobre quadro societário. Na época, olha como é louco isso, uma banda de casamento. Quando, na época, o meu sócio não podia compor socialmente a empresa, por algumas questões lá, eu precisei abrir uma empresa no meu nome só. E aí eu tive que abrir uma EIRELI. E para você montar uma EIRELI, você tem que compor o teu capital social com tudo que você tem. Então, no meu CNPJ lá da EIRELI, eu coloquei todas as caixas de som que a gente tinha, os microfones, os instrumentos, porque a EIRELI, até um valor X, acho que é 92.500 na época, você tinha que cumprir, né, com algum bem para sustentar aquele capital social. Então a gente juntou todos os nossos instrumentos musicais para compor a empresa no meu nome. Olha aí, que loucura. Não, eu fiz a mesma coisa aqui. A empresa é uma EIRELI, que é a Franco Filmes, e ela, basicamente, se olhar lá o contrato social, da mesma forma que você colocou caixa de som, eu coloquei câmera, equipamento de transmissão e tal. E assim foi. Eu não me lembro, eu acho que foi por aí, 90 e poucos mil, 100 mil, não me lembro exatamente o valor, mas foi tudo composto com equipamento, né? Que você vai lá, tem a nota fiscal do equipamento, não sei o que, junta e eles aceitam. Mas da banda para o marketing digital, como é que foi esse pulo? Bom, aí da banda, eu tive a banda por muito tempo na minha vida, minha adolescência toda, praticamente, até depois que eu casei em 2016, eu saí da banda agora em 2024, então eu sempre tive a banda na minha vida, então o Thiago, sempre foi o Thiago da banda Doralice, tá? Sempre foi. Para os amigos mais próximos, do pessoal da igreja lá que a gente frequentava, eu sempre fui o Thiago da banda Doralice. Nesse meio caminho, eu tentei vender, olha isso, brigadeiro no copinho. Eu e minha esposa, a gente namorava ainda, e eu estava trabalhando na Vale, já trabalhava na Vale, aí eu trabalhei na Vale por 10 anos, então minha vida sempre foi meia dupla, assim, né? Uhum. E aí, na época, eu trabalhava num shopping center aqui a Vale ficava dentro de um centro comercial no Città América, aqui no Rio de Janeiro, e próximo ao Città América tem o Downtown, que é um shopping downtown, que é um shopping conhecido aqui. E o cara, essa coisa de vender é muito doido isso. E aí eu vi que a gente podia fazer brigadeiro em copinho. Então a gente fez um copinho, a gente fez um adesivo, a gente fez uma embalagem, a gente fez um protótipozinho, a gente fez uma logo bonita, assim. Na época foi até minha esposa que fez isso. E aí, olha isso, eu pegava esses potinhos, eu coloquei numa embalagem furadinhas assim, e eu entregava nos restaurantes próximos em consignado. Então, toda segunda-feira eu chegava na Vale com 6, 7 caixas e cada caixa tinha quase 20 brigadeiros. Eu, na hora do almoço, quer dizer, ou até um pouquinho antes de começar a Vale, eu entregava nos restaurantes e na quarta-feira eu fazia a reposição. Então, nesse meio caminho, a gente tentou fazer algo assim Cara, é muito doido isso, né? E aí, depois disso, dava um trabalho danado, Cláudio, meu Deus do céu, porque às vezes não vendia. E como é que você ia fazer? Você tinha que descartar o negócio. Prejuízo, né? Eu lembro uma situação que a gente viu, a gente usava muito leite condensado, né? O leite moça, que é o melhor leite moça dentro do mercado, né? E aí, da marca Leite Moça. E aí eu lembro que saiu no Guanabara, estava uma promoção de leite moça, a gente comprou caixas e caixas de leite moça. Isso tem validade, cara. Para fazer estoque. Não, mas a gente fazia com... Cara, olha
Que fase. Minha esposa me comprou na baixa. Minha esposa me adquiriu na baixa. E aí, depois disso, eu me aventurei a uma franquia chamada Mega Pão. Sabe aqueles sacos de pães que você vê? Não sei se ainda você vê isso, mas nas padarias, toda vez que você compra pão, tem um saco de pão, né? Essa Mega Pão era uma empresa de publicidade que vendia franquia para que você pudesse representar aquela marca em algum bairro. Então tinha uma zona que você podia atuar. E esse saco de pão vinha as propagandas de vários estabelecimentos ao redor. Então, qual era o negócio? Eu tinha que vender esse espaço publicitário para as empresas locais que queriam estar nesse saquinho de pão. E depois que eu fazia essa tiragem, era 30 mil saquinhos de pães, eu entregava nos estabelecimentos, nas padarias, para usarem o saco de pão. Então, as empresas se beneficiavam pela audiência das padarias e as padarias se beneficiavam por receber o saquinho de pão de forma gratuita. Eles não precisam comprar o saquinho porque as padarias compram lotes e milheiros de saquinhos para botar o pão. E a gente fornecia esses saquinhos. Então, essa foi acho que foi o meu início de marketing para os outros, né? Foi através da Mega Pão. Só que, cara, eu trabalhava na Vale. Eu só tinha sábado de manhã para fazer prospecção e fechar saquinho de pão. Só que sábado, na Taquara, na freguesia, que era a região que eu atuava, sábado os estabelecimentos fecham 2 da tarde, meio-dia e meia, 1 da tarde. Então eu tinha de 9 a meio-dia para rodar. Cara, e era engraçado, eu aprendi tanto com isso, porque a gente chegava no estabelecimento, sei lá, numa casa de material de construção. Eu tinha que entender quem era o dono, eu tinha que mostrar o saquinho de pão, eu tinha que mostrar que a gente estava nas padarias ao redor, confirmado. Só que assim, eu não tinha que parecer um vendedor. Aí eu ia todo bonitinho, camisa social, cinto, sapato. Eu não tinha nada na mão, porque se eu chegasse com alguma coisa na mão, o cara que é do comerciante, chega alguém na loja na mão, com alguma coisa na mão, sabe que quer vender alguma coisa. Então eu tinha que guardar na mochila. Eu ia de mochila. Eu chegava lá, perguntava, quem é o dono aqui e tal, não sei o quê. Aí quando eu encontrava o dono, prazer, cara, eu sou o Thiago. Aí eu apresentava o Mega Pão, e muitas das pessoas não conheciam. Então eu tinha uma tiragem que quando você comprava a franquia, você recebia uma tiragem de outras tiragens que eles juntavam, né? E eu mostrava na prática como que seria isso. Então eu tinha que mostrar para o cara, eu tinha que vender um espaço publicitário para o cara, que era um tamanho de um cartão de visita praticamente, porque o saquinho de pão tinham vários espaços, então eu podia vender um cartão de visita, ou 2 cartões, ou 4 cartões, né, que são os espaços, fechar com ele na hora, depois eu tinha que mandar para a equipe que ficava da franquia a arte, as informações, para juntar todo mundo no saco de pão e depois fazer a tiragem. Só que eu só tinha sábado de 9 a meio-dia para fazer isso. Aí o primeiro bairro que eu estava na Taquara, eu não consegui, porque até você fechar tudo demora. E Sim. As pessoas... aí depois eu descobri um outro problema da franquia operacional que tornava as coisas tudo inviável. E aí eu falei pro cara assim, cara, nesse bairro aqui eu não estou conseguindo, eu posso ir para um bairro próximo? Ele pode. Aí fui para a freguesia. Aí na freguesia eu consegui tirar muito rápido, porque na freguesia existe uma concentração de estabelecimentos, de comércios, um do lado do outro. Então, quando eu fechava com um, eu ia no outro falando que o outro já tinha fechado. E aí, eles mesmos se falavam entre si, aí eu consegui fazer uma tiragem. Aí depois o cara até da franquia falou assim, Thiago, como é que tá aí? Como é que estão as coisas? Aí quando eu falei para ele que eu só tinha sábado para fazer isso, de 9 a meio-dia, ele falou assim, meu Deus, cara, se eu soubesse que tu tinha só esse sábado, eu nem teria te vendido a franquia. Porque não dá, é impossível. Falei, cara, é cansativo demais. Então eu tirava o meu sábado e domingo para fazer isso. Nossa senhora, que loucura. E a cabeça fica mais mexida, porque tu trabalha em algum lugar, tu tem outro negócio, tem outro projeto, Cara, sempre foi muito cansativo. Mas você já vem mostrando aí uma determinação danada, né? Quer dizer, você já, na época da Vale, já chegava antes da Vale, o expediente começa lá, sei lá, 8, 9 horas da manhã, então você já estava na rua desde as 6 ou 7. Sem filho, né, Fábio? Claro, sem filho, né? Sem filho dá, né?
Não, sem filho, com filho impossível. E no final de semana, imagino, e na quarta-feira também, imagino que no final de semana fosse o momento ali de preparar as coisas, e agora, sábado ainda tinha que fazer o networking de descobrir quem era a pessoa o tomador de decisão ali da loja, que nem sempre o cara tá sábado de manhã no comércio dele, né? Tem gerente, tem outras pessoas ali para trabalhar. E saindo dessa parte mais física para a agência de marketing digital, como é que foi essa entrada no modelo digital? E já começou como tráfego pago? Como é que foi isso? Aí, o meu irmão já tinha uma agência na época. Ele tinha uma agência de material impresso. O meu irmão, ele sempre também foi empreendedor, sempre teve essa veia empreendedora. Ele trabalhava no jornal O Globo, vendendo espaço publicitário no jornal O Globo. Só que eu era mega mais fácil eu que era saco da de Mega pão, né? Pão. Eu era humilde. Eu estava no saquinho de pão. Meu irmão estava no jornal, né? E aí, na época, ele viu que o mercado digital estava vindo muito forte. E aí ele começou a perceber que os anunciantes do jornal não tinham retorno financeiro. As grandes marcas têm verba para branding, têm verba para gastar, mas os pequenos era muito difícil o cara saber daquela publicação, daquela tiragem no domingo, quantas novas ligações ele recebeu, quantas novos clientes ele recebeu, porque o marketing offline é difícil você medir. E na época não tinha QR Code, na época não tinha isso, URA, não dava para saber. Não tinha, o cara não usava um outro telefone para quem viesse para aquela ligação, veio do jornal. Então eles vendiam muito para negócios locais e teve um cliente da carteira do meu irmão que ele queria fazer anúncios no Google. Eu soube que dá para anunciar no Google. Aí o meu irmão, sem saber, eu sei, deixa comigo. E aí o meu irmão passou, nessa época, a entender mais sobre o tráfego pago, sobre o Google e tal. E na época também ele conseguia vender materiais gráficos, materiais impressos, cartão de visita, folder, porque como o jornal o Globo, ele vendia muito para comerciantes locais, o comerciante local tem uma necessidade de impresso muito grande ainda. Os flyers e banners e tal, não sei o quê. Distribuir. Então o meu irmão tinha um amigo que acabou virando sócio dele depois, que era designer, e eles começaram a poder vender também, a partir de clientes do Globo ou não clientes do Globo, materiais físicos, materiais impressos. Então, meu irmão já tinha começado uma agência de marketing, migrando para uma agência de marketing digital na época. E aí, quando eles estavam já com alguns clientes, ele falou assim, cara, eu queria muito trabalhar com você. Meu irmão falando para mim, eu queria muito trabalhar com você. Você sempre trabalhou na Vale, você sempre teve essa cabeça mais corporativa, e um dia que a gente puder trabalhar junto ia ser legal. Eu falei, tá bom. E aí, um belo dia, eu tinha casado já em 2016, estava na Vale completando aí quase 10 anos. Deu 2 meses após meu casamento, teve uma reestruturação na Vale, que muita gente foi demitida, e eu saí nessa leva, tá? E aí eu falei, cara, liguei pro meu irmão no dia, era outubro, a gente acabou de passar outubro, né? Eu falei, irmão, então, lembra aquela coisa que tu me falou, que tu queria trabalhar comigo? Então, acho que é agora. Ou eu trabalho contigo agora, ou eu estou desempregado, porque eu acabei de ser demitido. E, caraca, que loucura, que não sei o quê. Então, meu irmão me adotou. Ele que me trouxe para esse mercado digital, esse mercado de marketing. E para mim fez muito sentido, porque, como eu sempre gostei dessa parte empreendedora e tal, eu queria muito ser, sabe o quê? Aquele consultor do Sebrae, que ia nas empresas. Sempre tive essa coisa do Sebrae, eu acho um projeto incrível. Fiz Empretec antes de, nesse meio do caminho. E aí, porque eu sempre quis trabalhar com empresas, micro e pequenas empresas, porque, sei lá, né, sempre tive essa coisa, e eu sempre queria conhecer os negócios de cada empresa. Então, estar numa agência de marketing, ou de marketing digital, me permitiria fazer isso. Conhecer vários negócios de várias empresas de uma forma mais macro ali, né, mais estratégica. E aí eu falei, perfeito. Eu acho que eu vou alimentar esse desejo nessa parte de consultoria e tal. E aí eu entrei em 2016 na empresa do meu irmão, que tinha um outro nome, e depois esse sócio que fazia parte com ele acabou saindo, e a gente depois mudou o nome para Instituto Brasileiro de Marketing, que existe até hoje.
Cara, como é que você conseguiu essa sacada desse nome Instituto Brasileiro de Marketing? Isso é Nada é por fantástico. acaso. Nada por acaso. É bom e é ruim. O bom que é bonito, né? Instituto, ó, instituto. Que isso? A gente atendia um grande cliente que era o Instituto Italiano, Instituto Italiano, que lá no centro tem um consulado italiano. No prédio do consulado italiano tem o Instituto Italiano de Cultura, que é uma escola que ensina italiano, né? Então Italiano. é uma escola do próprio, né, da confederação da Itália, beleza. Então toda a equipe que está ali é da Itália e beleza. E como meu irmão já te atendia o Instituto Italiano, e eu acho que ele até começou a atender pelos materiais impressos na época, depois foi para a parte digital, a gente achava o nome Instituto Italiano de Cultura muito bom. Instituto, máximo, né? Eu falei, cara, que legal o nome Instituto Italiano de Cultura. Eu atendo o Instituto Italiano de Cultura. Pô, top, né? Outro patamar. Eu não atendo a escola de idiomas italiana, não, o Instituto Italiano. E como a gente teve muito essa coisa, essa vertical de educação, eu sempre gostei da parte educacional, a gente sempre deu mentorias e tal. Hoje o Instituto não dá mais mentorias, mas a gente dá palestra, dá curso, mas a gente fala assim, cara, se a gente tivesse que dar um nome para uma nossa nova agência, eu acho que poderia ter mais um lado educacional. Porque eu falar que eu sou agência IB Marketing, ok. Se eu falar que eu sou Instituto Brasileiro de Marketing, eu acho que tem um peso muito maior. Então, o lado a favor disso, desse nome, é porque o nome é bonito e tal, e a gente, na época, se inspirou no Instituto Italiano de Cultura e também tinha esse viés educacional. Só que esse nome é irregistrável, porque Instituto tem um monte de lugar, brasileiro tem um monte de lugar, de marketing tem um monte de lugar. Então, a gente não consegue registrar a marca Instituto Brasileiro de Marketing. Agora, IB Marketing, sim, que é um nome, nome qualquer, né? Então, tem pós e contra. Como tudo na vida, né? Mas não ter o domínio da marca é uma coisa meio chato. Mas você não vai ter e ninguém vai ter, então tá tudo certo. E, quer dizer, então como é que foi? Geralmente são dois desafios, né? O primeiro desafio é resolver a parte técnica de como fazer os anúncios, o segundo desafio é a parte de vendas. A parte de vendas, ela já estava mais ou menos azeitada com o começo do seu irmão e tal, e com o seu próprio começo das suas outras experiências lá atrás, quer dizer, você já sabia, já entendia como vender, né? Dificuldade de vender, como chegar nas pessoas, essa missão de sábado de manhã que você estava contando para a gente. Mas como é que foi esse começo de juntar a questão da venda com a parte técnica de fazer um anúncio no Google, né? Que, como você falou, seu irmão de cliente apareceu, eu preciso disso, irmão, eu sei, mas foi descobrir como é que era. Como é que foi esse início aí? Nessa sociedade, o meu irmão sempre foi a área de vendas. Então, ele precisava de alguém que pudesse entrar na parte técnica, na parte que organizasse os entregáveis, organizasse a carteira, né, que fizesse a parte micro. Então, quando eu compus a sociedade com ele, na época, eu fui para entrar exatamente para conhecer a parte técnica. Porque vender é sempre muito bom de vendas, sempre muito bom de vendas. Porque precisava de alguém que pudesse entregar. E aí, na época, eu entrei nessa cadeira de ser o gestor de tráfego, ou o gestor das contas, ou a pessoa que estaria em contato com o cliente, e também vendia também, né? Porque tá ali, né? A gente conhece. Claro. Todo mundo vende. Mas depois que ele vendia, eu era a pessoa que fazia reunião com o cliente, que entregava as postagens. E na época, a gente tinha uma agência mais social media. Então a gente começava com social media e a gente estava ainda aprendendo sobre o tráfego pago, porque o tráfego pago ele surgiu depois, talvez em 2018, em 2019, e aí que foi começando a pegar forma. Então eu entrei para a parte técnica, para a parte operacional. Por isso que eu sempre gostei dessa parte de como fazer. Eu sempre me interessei pelo micro, sempre. E aí depois de um tempo, a gente foi entendendo que a gente tinha uma carteira muito diferente uma da outra. Eu tinha um cliente que é fretes e mudanças. Beleza, o cara fazia, até hoje ele anuncia, tá quase 10 anos anunciando, um dado muito curioso. É muito legal isso, né? A gente tem cliente de 10 anos aqui, então,
E muito legal mesmo, porque até hoje, né, o cara faz do mesmo jeito e funciona do mesmo jeito, é muito curioso. E eu tinha também clientes que era uma hamburgueria no Caxambi. Cara, Nossa, você junta um prestador de serviço com um restaurante, são nossa. operações completamente diferentes. Eu lembro que na hamburgueria a gente tinha que ser muito criativo. Eu tinha que ter a segunda de não sei o quê, a terça das mulheres, a quarta do futebol, a quinta as quintas intenções. Cada dia, porque o hambúrguer, né, uma hamburgueria, ela depende muito do comércio local e que esse Tá. comércio local precisa retornar ao estabelecimento para aquilo acontecer. Ela não estava num ponto turístico que já recebe passantes toda vez que estaciona um carro, um Uhum. hotel, gente nova. Não, ela estava em Caxambi, mano. Em Caxambi, os clientes delas eram vizinhos dela. Então a gente tinha que criar ações diferentes, dias diferentes, para que as pessoas voltassem. E, cara, tu não vai numa hamburgueria toda semana. Muito difícil. Toda E você semana. dificilmente vai atravessar Caxambi, um bairro da Zona Norte do Rio, né? Bairro tradicional, mas você não sai, sei lá, do Leblon para o Caxambi, ou você Não, não sai da vizinho, Taquara para o Caxambi, tem que ser ali a área de influência mesmo, né? Não tem jeito. vizinho. Então, tu vê que a complexidade É, de verdadeiro rolê marketing aleatório aí, né? já era. E aí a gente, pô, cara, muito difícil. E aí a gente foi percebendo o seguinte, gente, ter cliente é muito fácil. Porque o cliente que é micro e pequena empresa, é muito fácil você falar com ele, porque normalmente é ele que atende, ele que está no balcão, é ele que está no Sim. WhatsApp, lá no site, o telefone é o do Ah, dono. a decisão é na hora, né? Uhum. Você já consegue falar com o decisor. Então, micro e pequena empresa para fechar era muito fácil. Só que a gente viu um problema porque eles não ficavam por muito tempo. A gente tinha uma entrada muito grande de clientes, porque meu irmão sempre vendeu muito bem, eu consegui também vender, então eu ajudava nisso. Só que, cara, o cara ficava 3 meses e encerrava. Ele cumpria exatamente o contrato e encerrava. E a gente foi perceber o seguinte, cara, acho que a gente não pode atender todo mundo. E na época, a gente viu que existiam 3 pilares que a gente poderia seguir com a agência. Isso mudou meu jogo. Foi desses 3 pilares que a gente falou assim: é isso. E até hoje eu sigo esses 3 pilares. Primeiro, eu tenho que ter clientes, como a gente trabalha com micro e pequenas empresas, eu tenho que trabalhar com empresas que eu consiga dar resultado no curto prazo. Por quê? Esse cara não vai esperar 3 meses, 4 para ver qual é. Ele não tem Uhum. grana para ver qual é. Então, Tá. eu tenho que trabalhar com quais são os clientes da nossa carteira que eu já consigo dar resultado no curto prazo. E às vezes não é porque eu sou bom ou ruim, é porque o negócio do cara, a operação do o modelo de negócio dele permite ele ganhar dinheiro mais fácil. Tá. Então já existe uma pré-seleção de quem pode ser esse cliente. Segundo, eu tenho que pensar nos nichos que a gente atende que estão há mais tempo com a gente. Porque esses nichos talvez tenham um lastro de negócio mais interessante. Tem uma lucratividade mais interessante. Cara, uma hamburgueria. Se tiver chovendo, ninguém vai. É. Se a região ficar perigosa, ninguém vai. Se tiver um fechamento de comércio por conta de algum problema É como a gente teve há em pouco alguma tempo. comunidade, ninguém vai. Se tiver uma obra passando na prefeitura por algum motivo, ninguém vai. O negócio é muito sensível. Então a gente viu quais são os nichos que, além de ter um resultado no curto prazo, eles ficavam mais tempo com a gente. E terceiro, a operação para a gente tem que ser simples. A gente tem que ter facilidade com aquela operação. Tem agências que adoram restaurante, porque eles têm facilidades e skills para restaurante. A gente não Tá. tinha. E a gente foi entendendo que prestadores de serviço eram um modelo, um tipo de cliente que a gente conseguiria atender melhor. Porque o prestador de serviço não é o cara que vende produto, não é o cara que vende joia, o cara que tem o e-commerce, não é o cara que vende produtinho num comércio, o que vende material de construção. O prestador de serviço é uma outra categoria que é a nossa, a sua, que é o Sim. advogado, que é o dentista, que é o corretor de plano de saúde, que a gente vai falar sobre ele. A gente entendeu que prestação de serviço é o tipo de negócio que a gente atende melhor. Porque, normalmente, o prestador de serviço consegue ter um ticket de vendas mais alto, então já consegue ter retorno no curto prazo. Ele fica por muito tempo, que a gente entende um pouco do negócio mais
o processo de vendas para a gente é mais cômodo, é mais fácil eu ajudar ele. E terceiro, a operação dele normalmente é Google. Normalmente é Google. Aí ele falou assim, cara, esses são os 3 pilares que eu preciso. De lá para cá, Cláudio, eu só atendo prestador de serviço. Se tu fala assim, Tiagão, eu tenho um amigo de e-commerce, eu tenho um amigo que vende, quer fazer lançamento digital, eu não atendo. Só prestador de serviço. E micro e pequena empresa. Não, isso que você está falando é um ponto super interessante, porque você escolheu um caminho e, não vou mais fazer aqui o rolê aleatório. A gente aqui também já fez muito rolê aleatório, desde casamento até ensaio técnico de escola de samba, a gente já atendeu aqui. E só que, sabe, são coisas muito distantes uma da outra, que assim, fica muito difícil. E o que eu acho que é uma decisão muito complicada é todo mundo quer atender tudo, todo mundo quer ter o máximo de receita possível o tempo todo. E, eventualmente, você cai nessa coisa de pegar tudo que aparece. Por outro lado, quando você foca, legal, vou fazer só isso aqui, porque esse é o meu caminho, é aqui que eu vou. Mas, quando você faz isso, ao mesmo tempo, você está tirando essas outras coisas. Você diria que essa decisão de focar em alguma coisa e meio que ir saindo de outras foi o momento mais difícil da sua vida profissional agora no mercado digital? Ou qual teria sido esse momento mais complexo, o chamado momento decisivo aí nessa área de marketing digital? Eu acho que assim, tudo que você faz na vida, você cria repertório para aquilo. Eu ter tido uma banda de casamento, me ensinou muitas coisas que às vezes eu uso na parte de produção, na agência, na parte de gravação, porque eu tive contato com isso antes. Eu ter atendido estabelecimentos não de serviço me permitia entrar e ver outras coisas que eu talvez não teria acesso. Mas eu acho que qualquer negócio hoje que você precisa se posicionar, precisa ter uma audiência, uma autoridade naquilo, para você, é muito mais fácil você, como consumidor, contratar uma empresa que é especializada no seu nicho. Porque você vê nela, talvez um skill diferente, uma facilidade, ela entende o seu mercado, às vezes, melhor que você, porque e consegue ela conversar de igual, né? Não, e tem uma coisa que é interessante, se você, imagina que eu sou um corretor de plano de saúde, muito bem. O corretor de plano de saúde, ele é um prestador de serviço. E ele pode ter uma agência de tráfego que faça o serviço para ele. Só que tem tanta coisa dentro de corretor de plano de saúde que se uma agência que nunca fez para corretor vai se embaralhar, que até ele já tentou contratar agências que não deu certo. Agora, se ele encontra uma agência que é especializada em corretora de plano de saúde, que atende mais de 40, 50 outras corretoras, cara, às vezes essa agência ela vai ter tanto insight, tanta coisa validada, tanto teste já realizado, que ele vai se beneficiar do que se ele estivesse contratando alguém de um outro nicho, um nicho pulverizado. E para quem está contratando uma agência que nunca viu, que não conhece, o cara que é o consumidor, ele vai ter mais segurança na empresa que atende o negócio dele. É que nem você trabalha com transmissão ao vivo. Pô, vocês são ótimos para esportes. Principalmente o surf, né? Que vocês fizeram durante muito tempo surf, não é isso? A gente fez durante muito tempo surf, beach tênis, futebol, esses esportes, assim, que esportes de nicho, né? Que é uma operação muito diferente. É uma transmissão ao vivo extremamente diferente do que uma outra tipo de transmissão, uma palestra, do que essa. Essa é até mais fácil, né? Essa é até mais fácil. Mas quando você apresenta uma proposta para uma empresa maior, às vezes, mostrando que você é especializado no nicho dela e que você já atende vários outros nichos, cara, eu acho que é mais fácil vender. Correto. E principalmente o seu entregável, ele é mais excelente, porque você sabe os percalços de uma entrega para aquele nicho. Então, aí depois de muito tempo, eu sempre participei de vários eventos de agências também. Hoje em dia, fala-se nas agências especialistas. Agências especialistas em restaurantes, agências especialistas em advogados, agências especialistas em médicos. Por quê? Porque, cara, a tua operação toda, a sua equipe toda pensa igual
para todos os clientes. É mais escalável, tem menos chance para erro. Então, eu acho que todo mundo que hoje está querendo montar uma agência, se puder já entender qual é o nicho, qual é o segmento que ela tem facilidade, eu acho que é o caminho. Outro dia eu participei de uma palestra, de um evento online, que era até assim, agências de oceano azul. Pô, oceano azul, né, é um termo que a gente... Caraca, pô, maravilhoso, oceano azul, não tem concorrência, do que aquele mar vermelho, tá, não sei o que, com muitos concorrentes. E uma das coisas, um dos pilares que eles falaram é o seguinte, gente, a agência Oceano Azul, ela tem que trabalhar de forma nichada. Ela não pode trabalhar em várias coisas diferentes. Porque, aí eles falaram assim, a gente trabalha com restaurantes. Por exemplo, para a agência ser especializada em restaurante, ela tem que entender de cardápio. Ela tem que entender de precificação de produto. Ela tem que entender de diagramação de apresentação dos produtos. Ela tem que entender de iFood. Ela tem que entender de PDV de restaurante. É todo um... É um marketing 360, mais para restaurante, que te permite ser especialista em restaurante, cobrar às vezes mais caro, porque você atende o restaurante de uma forma muito mais completa. Porque se você fosse só uma gestora de tráfego para restaurantes, você ainda dependeria de outras esferas de marketing para atender um cliente maior. Então, uma das coisas eu falei, cara, então, pô, acho que a gente está mais ou menos nesse caminho de prestador de serviço, e aí dentro do prestador de serviço a gente tem alguns big nichos, que depois a gente pode falar sobre eles. E quais são, depois que você fez, digamos assim, essa depuração, escolheu os seus nichos, quais são as áreas que você atende hoje? Quem é que você atende? A gente já atendeu... Como a gente também trabalhou com a parte educacional, me permitiu ter acesso a muitas empresas. A gente hoje, no nosso portfólio, a gente já atendeu mais de 700 empresas. Seja empresas que entraram e saíram, isso desde os tempos mais primórdios. Sim, claro. Né? Claro. Então, empresas que entraram e saíram, empresas que a gente fez consultoria, empresas que a gente fez educação, né, deu curso. Então, a gente sempre trabalhou com... A gente sempre olhou muito. Alguns nichos que se encaixam naqueles 3 pilares que a gente falou mais cedo, sempre me saltou os olhos. Porque, como a gente trabalha com tráfego pago, tem alguns nichos que já entendem que o tráfego pago é necessário. Tu chegar para um cara que tem uma vidraçaria, um comércio local, e falar com ele de tráfego pago, às vezes para ele ainda é muito distante. Porque ele, às vezes, já é um senhor de idade, que vidraçaria é um nicho histórico, antigo. Né? Antigo. Uhum. Pô, o cara tem 70 anos. Chegar para uma oficina mecânica. Cara, antigo. Sempre existiu oficina mecânica na vida, né? Sempre existiu. Desde a época do meu avô. Vai passando geração. Isso. Meu mecânico hoje, ele já tem a clientela dele. Ele não precisa nem anunciar, pô. Então, tem alguns nichos que são mais digitais, que as vendas são mais online, que a gente percebe uma maturidade, um nível de consciência para tráfego pago. E um desses nichos é plano de saúde. São corretoras de plano de saúde, seguros e consórcio. Porque o negócio dela é venda. Ela não faz a consulta médica. Ela não tira o exame laboratorial. Ela é uma grande representante de algumas operadoras. Então, esse mercado, dentro de outros que a gente tem, foi o que mais me saltou os olhos. E foi a partir de um cliente que eu atendi. Há 5 anos atrás, que eu nunca tinha olhado com carinho esse nicho, que eu falei, cara, esse nicho é muito legal. Porque ele começou a investir, na época, ele já investia em anúncios, ele já tinha uma maturidade para anúncios grande, e na época ele investia R$5.000 por mês, que já é um valor alto para quem quer começar uma micro pequena empresa. E hoje ele investe mais de 70 mil por mês em anúncios. Uau! Eu falei assim, cara, é um cliente recorrente da gente há 5 anos. Eu falei assim, cara, esse nicho é interessante. Porque ele sabe que precisa crescer gerando leads, ele sabe que ele precisa crescer tendo mais vendedores, ele precisa de alguém que gere leads, que gerem... Entende assim? Então, hoje a gente consegue ser só uma agência de geração de leads. Hoje a gente consegue ser só uma agência de tráfego pago. Porque eu entendi que alguns nichos são mais carentes ou precisam mais dessa especialização do que outros. E óbvio que dentro da nossa agência,
A gente foi agregando outros serviços complementares à gestão de tráfego que são importantes para a minha entrega. Tá? Mas um dos nichos que a gente hoje mais atende, recebe, que eu mais converso, são para corretoras de plano de saúde, seguros e consórcios. Bacana, bacana. E a gente sempre fala, né, que todo mundo tem, todas as empresas e tal, todo mundo tem algum tipo de dor, né? Qual é a dor que o IB Marketing resolve, que o Thiago resolve para os clientes dele? Normalmente, prestadores de serviço, por isso que a definição lá atrás é importante, sempre trabalhou com indicação. Sempre. Tá. Na vida. A gente também recebe indicações. E a gente até participa de um grupo que fomenta, que incentiva indicações, que é o BNI. Sim. Só que as indicações, por mais que você crie programas de indicação, você incentive seus clientes, que toda empresa poderia fazer, para quem quer crescer, para quem precisa de mais novos clientes e pode atender novos clientes, só depender de indicação é um dos desafios que a gente atende, porque o tráfego pago, ele consegue trazer outras pessoas que ainda não conhecem você, para que elas peçam orçamento para você através do Google, das redes sociais, através do tráfego pago, e a partir desses novos clientes, você pode também receber indicações desses novos clientes. Então, um dos desafios, das dores que todo cliente chega até a gente e fala assim, cara, eu preciso vender mais. É muito clichê, né? É uma dor muito ampla e tal. Mas, normalmente, eles não vendem mais por uma dor específica, uma dor raiz, que é, eu só vivo por indicação. Eu só vivo de indicação. Eu só vivo de clientes que me indicam. E a indicação ela pode ser boa ou ruim. Imagina que você atende no Rio de Janeiro. Beleza, você é um advogado, atende no Rio de Janeiro. Só que você está com uma operação que quer expandir para outras regiões. Como é que você vai conseguir indicação em outras regiões? Não tem, não dá, ninguém te conhece lá. Você pode usar o tráfego pago para fomentar a sua empresa, para trazer novos clientes de lá. Ou você tem clientes de transmissão ao vivo. Agora você está com outro serviço na agência que ninguém sabia o que era, que nenhum cliente sabe o que é. Como é que você vai fomentar esse novo serviço? Se os seus clientes é de uma carteira específica. Isso acontece muito com advogado. O advogado é trabalhista, aí tem cliente trabalhista. Agora ele se juntou com o advogado previdenciário. Ou advogado empresarial. Ou advogado, sei lá. Cara, ele não tem cliente da outra base. Então ele começa a fazer tráfego pago para quem ele precisa atender para outra base. Então, normalmente o tráfego pago ele vai funcionar para quem quer planeja expandir, ou em outras regiões, ou em outros serviços, porque a gente consegue fazer isso de forma mais específica. Então, quem vive por indicação, normalmente tem uma limitação de venda. Se a gente consegue eliminar essa dor de viver de indicação, ele consegue ter uma previsibilidade maior em número de clientes, em número de vendas ao longo dos próximos meses. Essa é uma das dores. Existem outras. Não, bem legal. E é exatamente isso, quer dizer, a referência também está limitada ao número de pessoas que você conhece e que possam te recomendar, então você tem uma limitação nisso. Mas aí tem o cara também que acha que consegue fazer tudo, o empreendedor raiz, ele tem essa autoconfiança de que, não, vou conseguir fazer, é o pessoal mais novo que tem facilidade para lidar com coisas digitais e tal, o cara fala assim, não, eu vou fazer. E aí descobre que não deu resultado. Né? Experiência própria. Qual é o principal erro que esse cara comete, cara? Eu acho que... Fora o erro de não contratar um profissional especializado no assunto. Né? Eu acho que assim, antes de você contratar alguém, eu sou muito a favor de você aprender. Porque você aprendendo um pouco, entendendo um pouco do assunto, você contrata melhor. Tá? Então você consegue até escolher quem você vai contratar. Porque imagina, você vai contratar para a sua empresa um funcionário para fazer tal atividade. Mas aquela atividade você não sabe nem por onde começar. Como é que você vai julgar que aquele profissional faz certo ou faz errado? Você não precisa saber um micro, mas entender o processo, acho válido. E o empreendedor, cara, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. É importante saber. A gente pode querer não fazer cada coisa, mas entender, cara, a gente tem que ter sobre parte tributária.
Ah, mas é chato. Mas mano, tem que fazer. Tem que ter sobre Faz parte. vendas. E ninguém estuda vendas. Eu acho isso. Até o meu irmão sempre falou isso. Cara, a galera estuda para ser advogado, OAB, curso, especialização, um monte de coisa. Não estuda coisas sobre venda, não estuda nada sobre vender. Não tem nenhum processo de venda. Então a gente completamente tem que saber vender, tem que saber precificar, tem que saber gerir pessoas. Só que na parte de marketing a gente também não estuda. E aí fica difícil. É por isso que tem muitas empresas que ficam quicando de agência para agência. Porque ela acha que ela não precisa se entender, não precisa compreender quais são as estratégias, ela não tem saco para isso. Outro dia atendi um cliente, Tiagão, me indicaram você, foi até uma indicação lá de um ex-cliente, de um ex-membro lá do BNI. E ele falou assim, não, só que, pô, eu queria saber com você como é que você vai fazer, porque eu já passei por 7 agências e nenhuma deu certo. Aí eu falei, e já era um senhorzinho já, falei, ó, posso ser sincero com você? Às vezes o problema não é da agência. Não é. Às vezes o problema é de negócio, ou de acompanhamento, ou de vendas. Porque não tem como 7 agências errarem. Não tem como. Ou você contratou alguém que não era profissional, mas eu imagino que não, e pelos valores que você pagava essas pessoas, acho que já eram profissionais. Poderiam ter mais ou menos experiência? Poderiam. Mas não é possível. Ou seja, ele entrou, ficou 4 meses e saiu. Por quê? Ele não tinha quem pudesse vender. Ele não participava de nada, ele tinha uma pessoa que vendia, e essa pessoa simplesmente saiu da empresa. Eu falei, ó, geração de leads, muito. Mas eu falei, ó, não dá para a gente continuar. Você precisa atender as leads que a gente gera para você. Você precisa me reportar das leads que você recebeu, quantas foram propostas enviadas, quantas vendas tiveram, das que não tiveram, por que não vendeu. Porque se eu não souber da parte qualitativa, eu não consigo melhorar a geração. E aí, então, para quem está começando, eu acho que tem que aprender um pouquinho, tem que entender algumas coisas. Assim como você aprende sobre tributação, sobre sociedade, sobre qualquer outra coisa na sua vida empreendedora. A partir disso, eu acho que tem um mercado que ensina sobre fazer sozinho, que às vezes não conta tudo. Não, Só nunca, vai né? até a página 1. Outro dia eu vi um cara, eu falei assim, eu até gravei um vídeo, não é zoando, mas interpretando esse guru, que para mim foi um guru muito importante na minha vida, que eu aprendi muita coisa com ele, mas depois que ele foi para o mercado de cursos, aí eu falei, cara, ele falava assim, ó, fácil, você pode começar investindo R$10 por dia. Você só tem isso, investe R$10 por dia. Você vai conseguir o máximo de vendas. Depois que conseguir o máximo de vendas, você vai aumentando para 20, para R$30 por dia. Eu falei, pô, quem escuta isso e nunca fez, vai comprar o curso dele para ver que vai anunciar R$10 por dia. Só que R$10 por dia não dá, mano. Não dá resultado. Então, eu acho que se você já quer fazer sozinho, pô, às vezes você pode contratar alguém que já faz para esse nicho e essa pessoa talvez possa te ensinar os caminhos. Mas você precisa entender que qualquer investimento não é com R$10 por dia que você vai conseguir validar alguma coisa. E o tráfego vem ficando cada vez mais caro, tem mais pessoas anunciando, então a concorrência é maior. Tem nichos, o Cláudio, que com R$1.000 no mês, você roda super bem. Tem nichos que, para rodar super bem, é a partir de 3, 4 mil reais por mês, porque é muito competitivo. Então, se você está num nicho muito competitivo e tenta botar R$10 por dia, não dá. Por isso que, às vezes, no atendimento comercial, eu falo assim, ó, o teu caso tem que ser a partir de X reais por dia, por conta disso, disso, disso. Ah, mas eu não posso investir agora. Então, não é o seu momento para fazer. Busca outras fontes de leads, outras fontes de cliente, que talvez sejam melhor, para daqui a algum tempo, você conseguir chegar e poder investir. Então, assim, eu acho que o tráfego pago não é para todo mundo, mas pode ser, desde que as pessoas saibam qual o melhor ajuste para o negócio dela. Tudo vai depender a partir do modelo de negócio dela. Tem gente que tem um modelo de negócio muito ruim para vender, muito difícil para vender. Não adianta. Ela vai precisar de mais dinheiro para anunciar. Tem gente que tem negócio mais validado, mais fácil. E quando a gente empreende, Cláudio, a gente não validou com ninguém. A gente escolheu trabalhar com aquilo e foi. A gente não viu o Foi lá e mercado, pronto.
a gente não viu precificação, a gente não viu oferta, e a gente acha que o que a gente tem é o melhor dos mundos, é o serviço perfeito que qualquer pessoa quer comprar. E aí fica um pouco mais difícil. E aí E a você culpa da descobre que a agência não realidade não é conseguir assim. vender. Então, assim, eu já sofri muito, assim, caraca, o cliente saiu, pô. Cara, eu já me desapeguei um pouco disso, porque tem negócio que não dá dinheiro, mano. E não é uma agência que vai fazer esse cara ganhar dinheiro. É o modelo de negócio dele que tá ruim. Por isso que eu sempre falo de modelo de negócio, que eu acho mais fácil o tráfego trabalhar em cima de algo que é mais promissor, entende? E vem cá, como é que é o processo de atendimento aí? Quer dizer, você falou que o cara te ligou querendo X, com um orçamento de X reais, aí esses valores eles podem ser ou não suficientes para o negócio dele, mas, sei lá, você chegou à conclusão lá que tantos reais que 5 mil reais, sei lá, um valor que seja razoável, 5 mil, por exemplo, seja, ou mil, sei lá, o valor que for, seja razoável. Aí o cara, beleza, topou e ele foi. Como é que é esse processo que se segue a partir do momento que vocês fecham o contrato? O atendimento, né, a recorrência no atendimento, o anúncio, a preparação e o acompanhamento. Você já falou que o cara também tem que te dar algumas informações do que ele está recebendo de lead e como é que está sendo esse vai e vem. Como é que funciona esse processo, cara? Aqui, eu na agência, hoje está com uma equipe já, então minha função aqui é não vender para todo mundo. Mesmo que não é o caso de todo mundo que quer comprar a gente, mas eu tenho que limitar quem entra. Porque olha só, se eu não limitar quem entra na minha operação, eu complico muito a minha operação. Tá. Então, só posso trazer prestadores de serviços. É um dos critérios. É um dos critérios. Outro dia um amigo me ligou, cara, ele queria fazer e-commerce, né? E eu falei, cara, ó, eu não consigo te atender. Ele, pô, mas por quê? Mas eu conheço você há tanto tempo, cara, mas eu não atendo e-commerce. Eu vou te indicar uma melhor pessoa para fazer isso, que entende de marketplace, que entende de integração com a Magalu, com o Mercado Livre, que não é a minha praia. E caramba, cara, pô, mas eu vou te indicar uma pessoa muito boa. Então, a primeira coisa é a prestador de serviço. Então, quando eu vou atender um prestador de serviço, eu preciso entender o modelo de negócio dela. O que ela vende, como que ela precifica, se ela já teve experiência antes com tráfego pago ou não, se ela tem vendedor ou não, quem que atende, porque eu entendendo mais da empresa, às vezes eu consigo entender dos serviços que ela presta, qual é o melhor serviço para anunciar. Então, se uma empresa tem 5 serviços diferentes, nem todos os serviços é bom para anunciar. Às vezes o serviço 2, para anunciar é o mais fácil. Tem menos concorrência, tem mais pesquisas no Google, e para adquirir cliente novo é mais fácil. E a partir desse serviço 2, ela consegue vender os outros serviços. Então, isso no atendimento comercial eu já faço isso. É saber qual dos serviços que ela tem hoje é o melhor para anunciar. Tá? Então, eu faço uma análise dentro do Google Ads, tem uma plataforma chamada Planejador de Palavras-Chave. Ali é o nosso oráculo, né? Então, eu consigo ver desse planejador quantas pessoas pesquisam por mês a cada serviço que ele quer anunciar naquela região. Eu consigo saber se é um serviço caro ou barato anunciar e se é um serviço que tem pesquisa, já tem demanda de pessoas querendo aquilo. Então, é um critério que eu sigo, tá? E a gente viu que existem outros critérios que para a gente é importante também. E aí eu denominei como serviços PLE. PLE. Aí fica mais fácil. P, pesquisável. Dos serviços que a pessoa tem, que é mais pesquisável, que tem mais pessoas pesquisando, já ganhou um ponto para mim. Segundo, o L, PLE. O L é de lucrativo. Dos serviços que também são pesquisáveis, imagina que tem 3, 4 pesquisáveis. Qual desses é mais lucrativo? No sentido de, com uma venda no mês, ou no máximo 2, ela banque toda a sua estrutura de anúncios de agência. Então, ela não pode vender um serviço barato. Imagina você investir R$ 1.500 em anúncio e vender um serviço que custa R$ 100. Tem que vender muito para empatar. Para empatar.
Muito para empatar. Então, beleza. E o terceiro PLE, o E, é de emergencial. Qual dos serviços que, além de pesquisável, além de lucrativo, ele é emergencial para quem quer comprar, para quem precisa? Porque o emergencial, ele reduz a janela de conversão comercial. Ele torna mais urgente para a pessoa que está buscando, que precisa contratar. Ele não leva 3 meses, 6 meses para pensar em contratar. Ele não pode virar o mês sem contrato, sem resolver um problema. Então, o PLE, para mim, é um nicho de ouro. Mesmo que não seja corretoras, mesmo que sejam outros nichos de serviço, todo prestador de serviço que se encaixa no PLE é um dos serviços mais interessantes para anunciar no Google. Aí, tem serviços que não dá para anunciar no Google. Aí eu entendo na reunião comercial o seguinte: se é um serviço que as pessoas já pesquisam e precisam, e já estão no Google pesquisando, ela vai fazer Google Ads. E talvez só Google Ads seja o suficiente para a vida dela. Porque o micro e pequeno empresário, ele não pode investir 10 mil, 15 mil, ele não tem uma equipe comercial gigante. Então, para ele, às vezes, R$ 2.000 de anúncio, R$ 1.500 de anúncio, já gera um volume de leads o suficiente para a vida dele, para o mês inteiro. E está tudo certo. Eu tenho clientes, Cláudio, que investem R$ 1.500 há anos. Viu até inflação e o cara continua, porque para ele já tá bom. Ele já recebe muita lead, ele recebe 100 contatos no mês, novos. Gente que nunca viu falar com ele. Então, para ele já tá bom, para mim tá casa, ó. Para mim tá. Se ele quiser crescer, ele vai crescer. Mas. O que você tá dizendo é que assim, não é somente a capacidade financeira do cara de arcar com o valor do anúncio. Nunca é só isso. É a capacidade dele de operacionalizar os leads que ele recebe. É. Porque todo prestador de serviço trabalha com venda consultiva. Venda no 1 a 1. E precisa ter alguém para poder vender. Você vende assim, eu vendo assim, é assim que funciona. Eu não posso receber hoje 50, 100 contratos novos no mês. Eu não consigo atender. Por isso que eu tenho que embarrear quem entra. Está tudo certo. É o meu modelo, está tudo certo. Né? Muito bem. Então, PLE. Quando é um serviço que as pessoas não pesquisam, ele vai ter que fazer rede social. Mas ainda assim eu sigo. Aí eu troquei para desejável, DLE. Tem que ser um serviço que as pessoas desejam, entendem que tem dor para resolver. Mas ainda assim, ele também precisa ser lucrativo, com 1 ou 2 vendas, precisa bancar a estrutura de vendas, de anúncio do cara, e emergencial, se puder ser melhor. Porque emergencial vai diminuir a janela de conversão comercial, de fechamento comercial desse cara. Então, eu faço essa primeira análise. Aí eu consigo saber se é Google, se é Meta, se pode ser os dois, e a partir de quanto ele pode investir. Normalmente, eu sempre vou falar assim, gente, você tem que começar a investir no mínimo R$ 50 por dia. É para qualquer nicho? Não. A maioria, sim, mas não é qualquer. Tem nicho que eu já sei que você tem que investir 3, 4, 5 mil reais por dia, porque a concorrência é muito grande, principalmente no Google, e tem ficado cada vez mais caro. A partir disso, a gente depois fecha o contrato e eu preciso entregar algumas coisas para ele. Porque quem anuncia no Google precisa de ter uma landing page. É um site, mas é um site voltado para um serviço específico. A gente chama landing page. Então, eu precisei ter na minha equipe alguém que criasse landing page, que faz parte do meu entregável. Eu não poderia terceirizar isso com outra pessoa. Porque a gente cria inúmeras landing pages para vários clientes diferentes. Se o cara vai anunciar 5 serviços, eu tenho que ter 5 landing pages diferentes, por exemplo. Não poderia terceirizar isso com ninguém. Então, uma das coisas que a gente entrega já aqui são as landing pages. Não cobra por landing page, faz parte do meu entregável. Uma outra coisa que a gente entrega aqui são... A gente tem as reuniões no primeiro mês, de 10 em 10 dias. A gente faz as reuniões de 10 em 10 dias, que são, para mim, as reuniões mais importantes do início do contrato. Depois a gente tem reuniões mensais e, para alguns clientes, talvez invistam um pouco mais, a gente faz reuniões semanais, porque é uma complexidade de operação, um volume muito maior. Então, preciso fazer isso com esses clientes. A gente também tem os serviços para alguns clientes, de dashboard, então todos os dados do Meta, do Google, ficam dentro de um BI, dentro de um dashboard BI, que é super intuitivo e a gente consegue fazer até as reuniões em cima desse dashboard. A gente faz cliente oculto com os nossos clientes, porque às vezes ele não sabe vender, né? Só que ele não sabe disso.
Ou às vezes a equipe dele também, né? Não Ou tá. está com a equipe nova, então a gente faz cliente oculto Exato. com esses clientes. A gente integra, por exemplo, todas essas leads que são geradas no Excel, para que ele possa fazer um mini CRM, um mini controle comercial, porque senão, porque no final, eu preciso falar para ele o seguinte: Cláudio, você investiu R$ 1.500 de anúncio, beleza? Pô, legal, Thiago. Você precisa saber quantos cliques teve no seu anúncio? CTR, CPL, taxa de conversão, taxa de impressão. É muito técnico. Só precisa saber o seguinte: cara, investi R$ 1.500, recebi quantas leads? Ah, recebeu 50 leads. Legal. Até aqui, para você é o suficiente. Mas para mim, Cláudio, dos 50 leads, quantas propostas você mandou? No final, um funil para quem presta serviço é simples, são só 4 etapas. A última é venda. Beleza. Antes da venda, você acha qual é o quê? Antes da venda? Antes do cara vender, tem que mandar o quê para o cara? Proposta. Proposta. Então, quanto mais propostas no mês você mandar, mais venda você vai ter, não é assim? Uhum. Normalmente, você vai fechar 20% de propostas que você envia para quem nunca te viu. Leads da internet são 20%. Se você for um bom vendedor, vai fechar 30%, às vezes 40%. 100%, muito difícil. Muito não, difícil. isso não vai acontecer. Para quem é indicação, depende. Você pode fechar até 50%. Mas se for um cliente que você ainda continua atendendo, tem a mesma especificação. Se você tem uma indicação de gente que tu cobrou barato lá atrás, vai vir gente ruim também. Aí tu não vai fechar. Né? Então, depende das indicações também. Mas, de venda e proposta, então, quanto mais proposta você manda, mais venda você recebe. Antes da proposta, você acha que tem o quê? O que você precisa fazer que é mensurável para você gerar proposta? São só 4. Não sei, analisar o lead que você recebeu. Chama de atendimento comercial. Você precisa atender a lead. Nem toda lead é boa, nem toda lead quer fazer na hora, nem toda lead tem um problema que você resolve às vezes. Então você atende para mandar proposta. Tu só vai mandar proposta para quem tem qualificação, né? Uhum. E antes do atendimento vem o quê? Pedido de orçamento. O tráfego pago para prestador de serviço alimenta pedidos de orçamento. E aí eu preciso saber com você, Cláudio, você recebeu 50 pedidos de orçamentos. Quantos você atendeu? De 50 eu consegui falar com 45. Beleza, tem gente que não vai responder, que não atendeu o telefone, normal, acontece. Beleza. Mesmo que preencha formulário, mesmo que entre no teu site, mesmo que isso. As pessoas são esquecidas da vida. Das que você atendeu, quantas propostas você mandou? Pô, Tiagão, dos 45 que eu atendi e consegui fazer reunião por vídeo ou não por vídeo, mas eu mandei proposta para 30. Beleza. Dos 30, quantos você fechou? Cara, fechei 6. Fechei 5. Fechei 20%. Beleza. Então, é o importante saber quanto você investiu e quantas vendas você teve. Só que esses meios aqui, para a gente, é importante medir. Porque eu tenho que saber onde está o gargalo, às vezes. Não é, às vezes, geração de lead. É atendimento. Está entrando muita lead e o teu comercial não está dando conta. Então, ou tu bota mais comercial, ou tu reduz o investimento em anúncio. Não. Está atendendo todo mundo. Só que aí tu não manda a proposta. Por algum motivo. Sei lá, você precisa coletar mais informações da lead para mandar a proposta. Ou não, tu manda muita proposta, mas fecha pouco. Cara, a tua proposta está ruim às vezes. Você está só mandando proposta no WhatsApp, aleatório, sem fazer uma reunião, sem apresentar, sem criar uma personalização para aquele cliente, aí tu não vai vender. E por isso que eu preciso saber isso. Por isso que não é só gerar lead. E a gente aqui gosta de saber dessas etapas, que todo prestador de serviço é o mesmo fluxo. Por isso que eu trabalho com prestador de serviço. Fantástico, fantástico isso. Quer dizer, não é aquela coisa assim, vou jogar lá no Google e o que vier, veio, né? Não funciona desse jeito. Não. Porque para você maximizar usar a palavrinha, maximizar o seu retorno, você precisa... Não é só gerar lead, não é só gerar lead. Não é só gerar lead, você tem que gerar, tem que controlar e tem que ir medindo todas as fases aí do processo as 4 fases que mostrou muito bem pra gente. Teve um dia, eu atendi uma vidraçaria e aí eu vi que muita lead, cara, vidraçaria é um mercado que tem muita lead. E aí eu vi que é muita lead, assim, muita gente pesquisa, né? Vidraçaria na região tal, muito bom mesmo, o negócio sempre tem muita pesquisa. E as pessoas estão mais pesquisando na internet. Antigamente elas passavam em frente e entravam na loja, hoje em dia não, elas querem
pesquisar pela internet. Então, por isso que o tráfego pago cresceu muito, porque as pessoas mudaram a forma de pedir orçamento, né? Beleza. Aí, eu, analisando o processo de vendas dela, porque é pós-lead, né? Aí eu falei assim, por que você está mandando proposta assim? Ela, ué, mas eu sempre mandei assim. Sabe como é que ela mandava a proposta? Ela atendia lead pela mensagem, WhatsApp, e quando ela mandava a proposta, ela mandava no WhatsApp um arquivo Word editável. Era a proposta dela. Eu falei, meu amor, por que você está fazendo isso? Ah, mas eu sempre foi assim, mas primeiro que é editável. Você nunca vai mandar uma proposta editável. Segundo, você está mandando no WhatsApp. E terceiro, em um Word. Às vezes a pessoa nem tem um Word instalado no Não WhatsApp tem para como abrir. abrir, né? Uhum. Ela, nossa, nunca pensei nisso. Falei, então, o teu problema não é envio de proposta, é fechamento. Só que a forma como você manda a proposta não te ajuda a vender. Ela, Olha isso. porra, como é que eu vou fazer? Falei, porra, joga no PDF, salva isso. Aí eu ensinei ela a gerar um PDF. Não é meu Maneiro. contrato, mas ensinei. Ela gerou o PDF. Aí fui ver de novo, mas por que você está mandando assim? Não, foi PDF. Falei, mas pelo amor de Deus, o conteúdo dentro da proposta tem que ser fácil para a pessoa comprar. No conteúdo dela, ela primeiro botava o PDF dela, era deitado. No celular já não abre bem. A pessoa tem que virar Porque o é celular vertical, né? Uhum. e ela colocava o orçamento dela de forma descritiva. Era R$ 1.500. Ela colocava R$ 20, não sei o quê. R$ 20, não sei o quê. Margem de lucro. Ela colocava a margem de lucro dela na proposta. Não, a pessoa só quer saber o preço. Meu Deus. Não tinha. Não tinha. Ela usava um sistema para precificação. Só que esse sistema é que ela usava para mandar a proposta. A pessoa sabia a margem de lucro dela. Não faz sentido na minha cabeça. Nossa. Entende? O custo com a mão de obra do funcionário que vai estar. Eu não quero saber o custo da mão de obra do funcionário. Eu quero o Não negócio tinha. instalado, pô. Não tinha. Cara, é desesperador. Eu Então, imagino. o problema dela era processo de vendas, não era geração de leads. Nossa senhora, que loucura, né? Loucura, doideira. Loucura com doideira. É, loucura com doideira. Mas eu imagino que causos e. Não são perrengues, mas causos como esse devem se repetir Isso, aí a gente já adianta. diariamente. Exato. Como eu já conheço o mercado de prestação de serviço, ou tenho mais contato, eu me adianto Sim. isso. Uhum, uhum. Não, fantástico. Thiago, a gente já está com 1 hora e pouco aí de papo. Acho que a gente poderia continuar aqui o dia inteiro. Seu Instagram até já desconectou, porque o Instagram tem um limite de 1 hora. O meu aqui, sabe Deus, porque ainda tá vivo, mas vai acabar em algum momento, vai cair em algum momento. Visão para o futuro, cara. Como é que você vê essas inovações que estão aparecendo aí de inteligência artificial, ChatGPT, Perplexity, não sei mais o que? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso vai afetar a sua vida ou a vida dos seus clientes? Como é que você vê o futuro do tráfego pago de uma maneira geral, especialmente considerando a inteligência artificial, essas inovações que a gente está vendo aí nos últimos meses? Olha, eu acho que toda mudança gera desconforto. E o desconforto pode ser medo, pode ser um desconforto de querer aprender uma coisa nova e não ter tempo, pode ser um desconforto financeiro, você tem que investir em outras coisas para poder continuar. Então, toda mudança vai ter, né? Normalmente, o estágio é medo, tu fica desesperado. Normalmente é assim, né? Então, quando vem as IAs, a gente vê assim, acabou a profissão do fotógrafo, agora você pode gerar fotos profissionais sem sair de casa. Acabou a profissão do editor de vídeo, você pode gravar os cortes com uma IA, que, né? Acabou a profissão do copywriter, que você vai aprender copy se você pode usar IA para fazer. Eu acho que acabou a profissão do gestor de tráfego. Agora as plataformas estão ficando cada vez mais inteligentes, só precisa subir um vídeo e ela escolhe a sua segmentação. Então. Eu acho que assim, a IA, para quem é profissional, eleva a entrega desse cara. O cara que é profissional e usa a IA para melhorar o processo de entrega dele, ele surfa uma onda, ele aproveita um hype que é absurdo. Absurdo. Porque no final, por mais que as pessoas que não têm conhecimento, não sejam profissionais, usem a IA
para tentar chegar no mesmo resultado, ela não consegue chegar. Porque ela vai até o nível 1, até a página 1. O profissional que usa a IA para melhorar a entrega dele, ele vai para a página 10, que ele antes não conseguia. Porque ele gastava muito tempo com outras coisas, que ele só podia até a página 3. Mas agora ele consegue criticar o que ele está recebendo, ele consegue pedir que gerem outras versões. Então, eu acho que o profissional que usa a IA hoje, e é uma empresa profissional, é um especialista profissional, ele ganha mais braços, ele se multiplica um pouco mais. E ele, pelo histórico de vida dele, pelo repertório de tentativas que ele já fez, ele consegue criticar mais o que ele está recebendo. A pessoa que não tem esse histórico, ela não consegue criticar. E eu acho, Cláudio, que a gente está entrando numa geração de profissionais que estão se formando por IA, que estão se formando por EAD, e eu fico meio desesperado, porque essas pessoas não têm repertório de vida. Como é que você pede para uma IA criar um plano de marketing para uma empresa tal, segmento tal, se você nunca atuou naquele segmento? No papel cabe tudo. Sim. Na IA, no resumo, cabe qualquer coisa. No plano de ação que ela criou, cabe tudo. Então, acho que a gente está vendo essa coisa toda de, IA mais fácil, mas eu acho que mais para frente, as empresas vão contratar profissionais que executam, que criticam, que sejam mais estrategistas e menos apertadores de botão. Mas esse cérebro vai ser muito necessário para as empresas. Esse estrategista, essa pessoa que pensa, que critica, vai ser escasso, porque os novos profissionais estão se formando em ondas que podem passar, que não tem base, que não tem princípio, que não usa princípio para aprender as coisas. Então, por isso que trabalhar com empresas mais especializadas em algum nicho, eu acho que é mais vantajoso. E eu acho que vai ser um caminho para o futuro. As empresas... É que nem você trabalha com um corretor de plano de saúde. Aí você quer fazer seguro de vida. Tu quer fazer seguro de vida com um cara que faz tudo ou com um cara que é especializado em seguro de vida para médicos, porque você é médico? Pô, não tem como, tá? Então, eu acho que vai ser mais por isso. A gente vai usar a IA para melhorar nossas entregas e as pessoas vão ficar carentes de pessoas que tenham história, que tenham bagagem antes da IA. Porque os profissionais formados não vão ter experiência de vida para criticar, para pensar, para voltar no princípio, entende? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho fantástico, eu concordo totalmente com isso, quer dizer, na verdade ela ajuda, ela potencializa quem já é profissional e ela pode ser um pequeno problema para quem não tem experiência nenhuma sobre o assunto, porque ela dá lá o prompt do jeito que ela acha que deve dar, né? De alguma forma alguém fez um algoritmo lá e aí você tem que ficar no vai e vem com ele para trazer o resultado certo. Não dá para aceitar valor de face o que ele te dá. A gente tem aqui um comentário do Hélio Tomás, uma fera no marketing, parabéns, te elogiando aí. Valeu, Hélio, Legal, obrigado Hélio. pelo comentário. Cara, então acho que você mais ou menos já falou aí alguns possíveis problemas para quem está começando, mas para a gente encerrar, para quem já começou e precisa melhorar os resultados, qual seria a grande dica aí? Acho que assim, primeiro, conhecer o seu mercado. Uma coisa que é muito falha que eu vejo, isso é até um processo novo que a gente está incluindo na agência, que eu acho que precisa também. Muitas empresas entram querendo tráfego pago, querendo agência, e não conhecem o seu público. Olha como é doido. Não conhece a base, não conhece para quem ela vende. E isso gera uma dúvida muito grande na cabeça das agências, porque ela não sabe com quem. Então, assim, uma das coisas que a gente vem fazendo, até por IA também, a gente tem criado o público-alvo, tem criado a persona das agências, das empresas que a gente está atendendo e validando com o cliente se é aquilo mesmo. Porque às vezes o cliente não tem nem clareza de para quem ele vende. Então, assim, para quem já começou e quer rever, primeiro entender mais sobre o seu mercado, entender mais assim na parte de marketing, de aquisição de clientes, entender se o seu mercado está indo por um caminho diferente do que você está hoje, porque às vezes a gente não se fala a gente não conversa com concorrente, né? Tem essa coisa, dentro do marketing a gente se fala muito.
eu não sei, essa área de marketing, a gente troca muitas figurinhas, mas tem nichos que não conversam, que não contam o que fazem. Eu acho isso muito ruim. Às vezes você está dentro de uma agência que atende muito aquele nicho, você pode acessar um multiplicador que tem as informações. E aí pode ficar um pouco mais fácil. Mas conhecer mais o seu mercado, conhecer como as pessoas captam clientes, como seus concorrentes fazem, acho um caminho, um primeiro caminho. Segundo, tenta conversar com alguém que atende o seu nicho e não que atende também o seu nicho. Porque essa pessoa que atende o seu nicho, ela também vai te dar outros insights que você não teria, o que você levaria muito tempo para ter. E aí, depois ver se faz sentido ter esse, né? Então, por exemplo, eu nunca poderia opinar sobre e-commerce, que não é minha praia. Nunca poderia. E nem quero, fantástico. porque não é minha praia, mano. Não é só praia, não é só praia. Pode ser que um dia venha a ser, mas hoje no futuro próximo, não é. Não. Ninguém está livre de, sei lá, de alguma forma, enfim, fazer alguma coisa desse tipo. Mas é aquela história, se não é hoje, não é hoje. O importante é o foco. Tiagão, muito obrigado pelo nosso papo, fantástico. Eu vou encerrar aqui, mas fica aí que eu preciso falar mais 2 minutos contigo. Vou ver se eu pego umas dicasinhas com ele, né? Mas vou encerrar aqui a live mais uma vez. Obrigado, cara. E como eu falei antes, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, a conversa transcorreu fácil. A gente está aí com 1h20. Pô, muito legal, cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Acho que essa tecnologia que você traz, pô, isso pode servir para muita gente, não só para a criação de live, que é o primeiro pilar aqui, que é pulverizar isso, é você, não só a comunicação está na plataforma que a pessoa mais usa e não forçar ela a estar numa plataforma que ela não está acostumada, mas, cara, a partir daqui dá para fazer tanto conteúdo, dá para gerar tanto material de apoio, dá para servir até para mandar para algum cliente que precisa conhecer mais seu trabalho, cara, como recurso comercial. Então, acho que você poderia falar mais, se a gente tivesse mais tempo, sobre os recursos que a Franco hoje consegue oferecer, né, dentro desse mercado de streaming. Não, vamos fazer uma segunda, então, e aí vai ser o contrário. Você me entrevista. Eu acho justo, eu acho justo. Tá bom, então. Vocês ficaram 1h20 falando. É isso, meu amigo. Um abraço para você. Tchau, tchau, pessoal.